pública da nossa casa, né? Você que está aqui e está no Instagram também. Nós hoje somos muito felizes, somos alegres de estar recebendo nosso querido José Monares, que é um trabalhador incansável do Senhor, né? Que em muitas casas ele contribui com a sua palavra edificante, com essa palavra consoladora, que nós possamos sair daqui cheios desse amor para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, né? Então, eu gostaria de, em primeiro momento, falar as atividades dessa casa, né? Nós temos aos domingos a palestra pública, às 19h30 até às 20h30, e após com a terapêutica, né, da aula frutificada e do passe, né? Na segunda-feira nós temos a nossa reunião mediúnica fechada aos trabalhadores, também no mesmo horário. Às terças-feiras nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, também das 19h30, só que vai até às 21 horas. Às quartas-feiras nós temos o atendimento fraterno, das 19h15 às 20h30, que é uma oportunidade em que nós recebemos a educação dos sentimentos, sermos recebidos pelo Senhor para também nos consolar. Nas sextas-feiras, na última sexta-feira de cada mês, nós temos a reunião mediúnica de instrução, e na terceira sexta nós temos a reunião de educação e desenvolvimento mediúnico, né? Aos sábados nós temos a evangelização espírita infantil, às 14 horas até às 15h30, e no último sábado de cada mês nós temos a sopa fraterna nos bairros carentes, né? No segundo domingo de cada mês nós temos a campanha do quilo, né? A campanha Mata de Souza, em que nós vamos pedir alimentos nas casas para nossos irmãos que têm dificuldades financeiras, né? Sim, podcast, vou chegar lá. Nós temos essa caixinha aí, né? Todo mundo que chega pode doar alimento não perecível, roupa, né? Calçados, produtos de limpeza, enfim. E temos o podcast também, nos sábados, às 17 horas, que é o podcast Voz Espírita, que inclusive Carlos está aqui e participa muito, graças a Deus, para nos auxiliar nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Passados os avisos, nós vamos ler uma mensagem de abertura, né? Do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, a mensagem 25, Nas Estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Disse Jesus em Marcos, no capítulo 4, versículo 15, né, falando sobre a palavra do semeador. E o Emmanuel comenta, ele diz o seguinte: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Fez-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida. Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade, insignificante trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, obrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos, né? Nós vemos aqui a importância de sempre estarmos relembrando a palavra no nosso coração, né? Para que quando cheguem os dias de tempestade, nós estejamos com a casa
na rocha da fé, para que a nossa casa da vida não venha só sobrar, né? Então, a importância do Evangelho sempre no nosso coração, como aquele que semeou no terreno fértil, né? Que produziu, alguns em 30, outros em 60, outros em 100. Então, passada a mensagem, vou convidar a Senhora Maria José para fazer a prece de abertura e em seguida nosso querido monarca para a nossa palestra de hoje, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo também pelo Instagram. E nesse momento eu convido a elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui diante de Ti, Senhor, perante todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a paz do Teu coração seja conosco a todo momento. Que essa noite possa ser abençoada, iluminada e inspirada pelos nossos irmãos da espiritualidade maior, mensageiros do nosso Mestre Jesus. Nós te agradecemos imensamente, ó Mestre, pela vida que nos concede, pela oportunidade que nos dá de auxiliar os nossos irmãos necessitados e te rogamos cada vez mais bênçãos diante dos nossos trabalhos árduos de cada dia. Que toda a oportunidade seja aproveitada, todos os nossos irmãos unidos em Ti, para realizar a obra do Cristo no nosso planeta Terra. Que cada momento seja abençoado, que a semeadura possa florir, amor, caridade e todas as virtudes melhores para cada um de nós. Bênçãos e paz a todos os nossos irmãos desta noite, de todo o nosso planeta. Que assim seja. Graças a Deus. Agora com o nosso irmão, né, José. Minhas irmãs, meus irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite a todos. Nossos cordiais votos de paz e de gratidão. Nossos cordiais votos de paz e de gratidão. Gratidão a Deus que nos oferta a oportunidade de servir. Gratidão a vocês pela paciência e pela atenção. Gratidão a Carlos que ofertou o convite, a Caroline, ou é Caroline? Caroline e a Jordan pela recepção afetiva, calorosa. Gratidão a Dona Maria José, que é a presidente, não é isso? E a seu Francisco, seu marido, seu esposo, pela recepção também. Na noite de hoje falaremos de um tema muito pertinente: o poder da mente na cura das doenças. Na década de 70, nos Estados Unidos, na cidade de Oklahoma, nascia um jovem ao qual seu pai apenas produziu o sêmen biológico e nada mais fez para a sua educação. Sua mãe, uma mulher que no início da vida usava drogas, mas que conseguiu se ajustar na vida pela mensagem de Jesus, através da igreja evangélica, conseguiu educar o seu filho. O nome desse jovem, Buster Douglas. Buster, ele conheceu a mensagem de Jesus ainda criança, mas o meio ao qual ele vivia o convidou a mundos que se assemelhavam ao que o seu pai e sua mãe vivenciaram na juventude, as drogas. Com 12 anos já era viciado em algumas drogas como cannabis sativa, a maconha e também o hashi. Sofria muito com a pobreza e encontrou um homem brasileiro de nome Douglas, que lhe ensinou a arte marcial do pugilismo, do boxe, tirando aquele jovem daquele meio, convertendo aquela energia que antes estava direcionada para aquilo que chamamos de contravenção, para algo que desse mais futuro do ponto de vista do ser humano. Buster Douglas começou a treinar, aprendeu boxe, se destacou. Com 19 anos de idade, fora convidado pela Liga Nacional de Boxe dos Estados Unidos
para representar o país em algumas oportunidades. E assim ele fez. Se destacou no boxe e na década de 90, sua mãe adquirira um câncer no pulmão, câncer severo. Adoeceu, ficou debilitada, fora levada para um hospital. Buster já tinha condições financeiras de auxiliar a sua mãe, mas ela estava muito debilitada. E o tratamento custava caro e ele não conseguia mais manter a longo prazo. Segundo os médicos, a mãe de Buster já iria desencarnar, retornar ao mundo espiritual, pois o câncer se encontrava em nível 4, avançadíssimo, com metástases em várias partes do corpo. Buster ficou desesperado. Fez uma oração, lembrou de Jesus, pediu tanto: recupera minha mãe. Na vida, nem sempre o sim será aquilo que mais nos faça crescer. O não, na maioria das vezes, contribui muito mais para o nosso lapidar, o nosso burilamento, o nosso desenvolvimento espiritual do que o sim. A mãe adoeceu intensamente, mas a Liga Nacional de Boxe dos Estados Unidos marcara uma luta entre o melhor pugilista da época, Mike Tyson, contra Buster Douglas. Mike Tyson nunca tinha perdido uma só luta. E Buster ficou com medo, porque sabia o potencial, as habilidades de Tyson. E ele foi para casa refletir, pensou em negar a luta, mas a recompensa financeira era tanta que daria para continuar pagando o tratamento de sua mãe. Ele foi até o hospital e disse: mamãe, eu sinto que vou perder a próxima luta, porque é com o maior campeão já conhecido recentemente, depois de Muhammad Ali. É Mike Tyson. Mas eu tenho que lutar porque a recompensa, ainda que eu perca, dará para continuar o tratamento. E ela disse: meu filho, guarde esse dinheiro e invista em mães e em filhos que precisam mais do que em mim, pois eu já tenho Jesus e mesmo que eu me liberte do corpo, eu continuarei existindo. E não se preocupe, você vai ganhar a luta, você não vai perder. Mas mamãe é o maior pugilista dos tempos recentes. Meu filho, você não vai perder, você vai ganhar a luta. Um dia antes da luta, a mãe de Buster Douglas desencarnou. Ele pensou em desistir da luta, mas foi. Com a mágoa, com a dor no coração, o luto que dilacera de dentro para fora, ele subiu no ringue, cabeça erguida, e lutou. Mike Tyson deu o equivalente a 3 nocautes. E nas 3 vezes, Buster Douglas se levantou. Ele, do ponto de vista externo, ele apanhou muito nessa luta. Mas Mike Tyson cansou de tanto bater. E quando cansou, Buster se revigorou e nocauteou Mike. Ao nocautear, ele já ficou um pouco debilitado, sem forças, e pediu auxílio médico. Emocionado, chorando muito, um jornalista se aproximou e disse: Buster, você é um fenômeno. Como que você resistiu 3 nocautes? Como que você venceu o Mike Tyson, que nunca tinha perdido? E ele disse: porque minha mãe disse que eu não ia perder. Viktor Frankl, psicólogo judeu e que viveu no tempo dos campos de concentração na Segunda Guerra, ao qual escreveram um livro fantástico chamado O Sentido da Vida, ele diz uma frase que resgata de Nietzsche: quem tem pelo que viver, suporta quase qualquer como. Quem tem pelo que viver, suporta tudo. Quem tem um grande propósito na vida, a dor é mera companheira. A dor não é tão forte se o propósito for maior, for mais intenso. Era o que aconteceu com Buster.
Apesar de não ter as técnicas necessárias para vencer Mike Tyson, a mente dele, pautada na frase, na afirmação da mãe, fez ele acreditar que tinha um poder além da conta. Esse poder que ficou conhecido a partir da mensagem de Jesus no nosso português como fé. Fé que vem do latim fides, fiar, fidelizar, crer, mas que tem sua raiz semântica etimológica no grego, pistes. E no grego, fé não significa acreditar, significa sintonizar. Daí você entende aquela máxima de Jesus, quando André e Pedro não conseguiram curar um jovem que ora entrava no fogo, ora entrava na água, e Jesus, com um simples toque de afeto, conseguiu afastar aqueles espíritos que obsediavam aquele jovem. E Pedro e Tiago e André se aproximaram e disseram: mestre, nós tentamos e não conseguimos. Até quando estarei entre vós? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis àquela montanha, move-se daqui para ali. Fé é sintonizar. Traduzindo o que Jesus falou, se tiver em sintonia com Deus, você vai fazer coisas que a própria razão não consegue entender. E o próprio Jesus afirmou: tudo que eu fiz poderás fazer ainda mais, basta ter fé. Tudo que eu fiz poderás fazer ainda mais, basta estar sintonizado com Deus. E como é que a gente sintoniza algo? Se nós precisarmos sintonizar uma rádio, primeira coisa, nós temos que alterar a vibração dos dínamos da rádio, do objeto. Mudando a vibração, alcançamos a frequência da estação de rádio. Quando mudamos a nossa vibração, através do dínamo, do molde, da estação que nos for ofertada, chamada Evangelho, tão bem representado no livro Pão Nosso, que segundo pesquisas no Canadá, considerado pela Universidade de Ottawa a melhor representação do Evangelho já transcrita, o livro Pão Nosso, de Chico Xavier, quando sintonizados no Evangelho, acessamos o Códex de Conduta Moral Universal, espiritual, que é o comportamento do homem de bem. Assim, logo, ainda que as turbulências, ainda que as tribulações, ainda que as dores e as montanhas nos aflijam, nos atinjam, poderemos dizer: eu consigo vencer, eu consigo superar, eu consigo passar, eu consigo arrastar estas montanhas. Diante disso, a fé é a primeira ferramenta essencial para a mente que tem o poder de curar as doenças. Mas quando eu falo de fé, eu não estou falando de uma fé cega, mas de uma fé raciocinada. Aquela que está pautada na compreensão das coisas. Aquela que está pautada no entendimento que nem sempre o que eu quero é melhor para mim. Aquela fé que nos faz aceitar, resignar, ter resistência diante da turbulência que eu passo. Reflitam agora entre vocês. Quem tem mais fé? Aquele que pede imensamente para sair de um problema ou aquele que pede forças para resistir ao problema? Resistir. A fé verdadeira está ligada à resistência. Entretanto, na nossa pequenez de espíritos ainda em mundo de prova e expiação, não é errado pedir ajuda. Não é errado um tempinho para que eu possa me preparar mais para enfrentar aquele problema. E não é problema, é a escola necessária para o progresso espiritual. Porque a doença, que hoje chamamos doença, é do corpo, mas nem sempre é da alma. Ainda que André Luiz tenha nos trazido, nos demonstrado que, na obra Evolução em Dois Mundos, que as doenças que ocorrem no corpo estão no perispírito, logo, a mudança tem que ser no espírito para depois ocorrer no corpo. Chico Xavier representou de tal forma essa máxima de compreensão de fé raciocinada
em Atos. Porque se Kardec teorizou o Espiritismo, precisava de alguém para pôr em prática, em Atos, no dia a dia, o Espiritismo, como Kardec postulou. Esse eco se chamou Chico Xavier. Assim, Chico, que tinha inúmeras doenças físicas no corpo, nunca reclamara. Estrabismo, glaucoma, ficou cego de um olho. Certa vez, datilografando as obras psicografadas, parou, enxugou o olho, observou, estava sangrando. Saiu para lavar. Emmanuel, com toda a sua delicadeza de sempre, por que parou? O senhor não está vendo que meu olho está sangrando? Ter um olho é um privilégio. Tem muita gente que não tem nem esse olho para enxergar. Volte ao trabalho. É um delicado Emmanuel, né? Digno de um senador romano, digno da disciplina romana. Chico conviveu com estrabismo no olho esquerdo, ficou cego. E depois de longo tempo, havia um médium que se destacava muito em curas espirituais, lá próximo a Uberaba, chamado Arigó, que fora amigo de Chico Xavier. E até que Arigó, depois de curar milhões de pessoas, de acordo com sua biografia, e de acordo também com informações de Divaldo Franco, depois que Arigó curou inúmeras pessoas, chegou para Chico Xavier e disse: Chico, meu amigo, eu tenho uma notícia boa para você. Eu conversei com Fritz, que era o espírito que fazia as curas por Arigó. E foi autorizado por Fritz curar o seu olho. Curar o seu olho, Chico. E aí, só precisamos marcar um dia para que eu possa fazer a cirurgia. Ele disse: não, meu filho, eu não estou doente, não. Se eu não tenho esse olho, é porque eu julguei demais no passado e estou tendo a oportunidade de ainda enxergar. Aquilo que parece doença é cura, Arigó, porque a doença do corpo é o remédio da alma. A doença do corpo é o remédio da alma. Percebem o que é fé raciocinada? A diferença que é uma fé raciocinada, pautada em compreensão das coisas. Chico e Emmanuel, que sempre enfatizaram, junto com André Luiz também, as capacidades da mente espiritual, as capacidades da mente humana. É aqui que tudo ocorre. De acordo com Emmanuel, na obra Caminho da Luz, ele narra que havia a 53 anos-luz da Terra, na galáxia do Cocheiro, na constelação de Auriga, 4 orbes, cujo uma orbitava uma das estrelas do sistema de Capra, ou Capela. Este orbe estava passando, a nível de sociedade e humanidade, o que a Terra passa nos dias atuais, uma transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Sendo que havia muitos espíritos ricos em bens materiais, orgulhosos, que não queriam dividir ou perder o poder de manipulação sobre o outro pela via do dinheiro, pela via do poder material. E aqueles espíritos foram direcionados para um planeta que estava primitivo à época, por volta de 8.000 anos atrás. Este planeta era a Terra, que precisava daqueles espíritos ainda orgulhosos lá de Capela, mas que bem desenvolvidos intelectualmente, para impulsionar o nosso progresso aqui na Terra. E eles vieram por volta do período neolítico. E até hoje a antropologia, a arqueologia e a história não conseguem entender que salto tecnológico foi aquele que ocorreu no período neolítico. Porque enquanto caçávamos com pedras e pequenos bastões, começamos a construir pirâmides, começamos a construir carruagens, começamos a construir embarcações, a plantar, a aprender a agricultura. Começamos a organização social, impulsionados pelos adventos daquele povo de Capela, que ainda orgulhosos, mas que vieram para cá, construir inúmeras sociedades, judeus, indianos, junto com os chineses, indo-europeus, egípcios, gregos. Mas destaque Emmanuel na obra Caminho da Luz, que de todas que vieram,
a que compunham o povo egípcio era mais avançada. A ponto que recolhiam em pirâmides os conhecimentos que eram estudados em capela. E ansiosos, saudosos para voltar à sua terra, à sua morada, pois Jesus prometera, se eles cumprissem a missão, voltariam, construíram templos orientados às estrelas. Assim, dentro desses templos, haviam sacerdotes e haviam altos sacerdotes, cujo qual, uma das encarnações de Chico Xavier, fora um sacerdote egípcio. Mas na alta corte sacerdotal dos egípcios, havia um povo chamado Zep-Tep. Aqueles que Emmanuel descreve. Os altos sacerdotes egípcios tinham um conhecimento tão avançado das ciências misteriosas, das ciências secretas, hoje estudadas, pela Cabala, hoje estudadas pela maçonaria, hoje estudadas pela Rosa Cruz, pela teosofia, mas também pelo espiritismo. Essas ciências secretas que foram desveladas por Kardec, pois ele não apresentou nenhuma novidade, ele traduziu um conteúdo complexo para que nós possamos entender. Por isso a necessidade de ter vindo um pedagogo, alguém que traduz uma coisa complexa para uma criança entender. Kardec fora esse. E assim, esses altos sacerdotes egípcios, os Zep-Teps, dentre eles havia uma figura chamada Hermes Trismegisto, que escreveu em tábulas de jade, mas que ficou conhecida como tábulas de esmeralda, o Códex, a lei universal, que muito se assemelha com as leis morais do Espiritismo. Mas Hermes, ele começa a falar nesta obra, As Tábulas da Esmeralda, que o todo é mental, que a realidade externa nada mais é do que uma projeção da realidade interna. Como psicólogo e psicanalista, e também pesquisador do campo da neurociência, eu afirmo, pautado na ciência. Hoje, a psicologia resgata esse mesmo conhecimento de 7.000 anos atrás e afirma: o mundo de fora é uma projeção do mundo de dentro. Joana de Ângeles, resgatando Carl Gustav Jung, diz: as pessoas nos veem conforme a própria ótica. Logo, o defeito que eu vejo no outro diz muito mais sobre mim do que do outro. Como disse Freud, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Projeção. Criamos e cocriamos a realidade. Claro que enquanto não tivermos o poder de dominar a criação e cocriação desta realidade, iremos sofrer com a realidade inconsciente que criamos, involuntária que criamos. Como descreve André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, quando narra os fluidos e os seres angélicos. Quando diz: há espíritos que se desenvolveram tanto na escala do progresso espiritual, que eles estão conectados com a fonte do Senhor Supremo, Deus, a tal ponto, numa comunhão indescritível, ele não consegue descrever, a ponto de Deus pensar e eles traduzirem nitidamente o pensamento de Deus, se tornando co-criadores de realidade em plano maior. Nós somos também co-criadores de realidade em plano menor. Somos construtores da nossa realidade. Mas não pense que é a realidade material não, minha gente, porque isso aqui é uma escola. É um hospital, escola das emoções, como apresenta Emmanuel na obra O Consolador. A Terra, um hospital, escola das emoções. Co-criadores em plano maior e em plano menor, a nível espiritual. Acreditem, muitas coisas que você passou nesta vida e está passando agora foram programadas por você antes de reencarnar. Não sozinhos, mas também com mentores espirituais que conhecemos há muito tempo. Quantas mães nós já tivemos? Quantos pais?
Quantos irmãos, quantos filhos já tivemos? De acordo com Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, na obra Cartas de uma Morta, no mundo espiritual, o amor entre seres que habitam colônias espirituais elevadas, de um para o outro, se assemelha muito com o amor de uma mãe para um filho na Terra. Então, o amor de todos aqui, de um para o outro, no mundo espiritual elevado, é muito semelhante a um amor de uma mãe para um filho. Assim você entende que o amor é a segunda energia sublime que nos leva à autocura. A primeira, fé raciocinada, que nos dá resistência, resignação, resiliência, aceitação, força, mas também compreensão. Quando entendemos que a doença do corpo é o remédio da alma. A segunda, amor. Porque se tem alguém doente próximo a mim, eu me preocupo. Quando meus filhos ou minha esposa adoecem, eu sei que eles estão crescendo. Eu sei que eles estão ganhando imunidade biológica. Mas eu sei também que nos meus limites de encarnado no mundo de prova e expiação, tenho medo de perder a quem eu amo. E por medo de perder, eu cuido. Do medo surge o amor também. Porque tudo é amor, como afirma Emmanuel na obra Amor e Sabedoria. Até o ódio que julga ser a antítese do amor nada mais é do que o amor que adoeceu. Tudo é amor e voltamos agora para o Egito novamente. Por quê? Na Tábua da Esmeralda, lá de Hermes Trismegisto, eles falam, e Emmanuel descreve isso, que eles não eram politeístas, eles eram monoteístas, mas o povo da época não compreendia o monoteísmo e precisavam de símbolos antropomorfizados para que eles pudessem entender a realidade da natureza espiritual. Assim, aqueles epitetos, altos sacerdotes, eram monoteístas. E dentre esse conhecimento, havia um conhecimento ainda mais profundo, além do todo é mental, de que co-criamos a realidade. O conhecimento que o amor é a única energia capaz de nos tirar do mundo de prova e expiação e nos colocar na regeneração. O amor, representado pela deusa Ísis, as contrariedades, os contrastes representados pelos deuses Sete e Horus. Horus, o Sol, Sete, a estrela d'alva, como falamos aqui no sertão paraibano. De manhã, Horus surge como a luz, aniquilando Sete. Mas à noite, por volta das 5 horas, a estrela d'alva surge e o Sol baixa, representando as dualidades, as contrariedades, certo e errado, luz e sombra, paz e guerra, dor e conforto, as contrariedades. Mas existe uma deusa capaz de anular as contrariedades, a deusa Ísis, a deusa do amor. Traduzindo a miúde, o que os epitetos estavam dizendo? Somente a energia do amor, bem compreendida e bem empenhada, é que pode anular as contrariedades, os contrastes. E eu, como um psicólogo, eu às vezes digo, minha filha, algumas pacientes, como é que você aguenta apanhar toda semana e continua com esse homem? Ela diz, eu amo ele. Do ponto de vista da psicologia, é amor. Não é amor. Do ponto de vista do espiritismo, acredite, é amor. Basta ler a obra psicografada por Emmanuel, chamada Renúncia, onde o espírito Alcione ama intensamente Pólux, mas Pólux é muito narcisista e está encarnado na Terra. Alcione está no mundo sublime, na constelação de Sírios. E Alcione diz ao seu mentor, eu preciso voltar para auxiliar Pólux. E o mentor disse, não volte não, que você vai sofrer. Mas eu preciso. Voltou e sofreu muito. Sofreu muito. Então o amor, por incrível que pareça, por mais sofredor que ele pareça ser, aos olhos da matéria, a nível espiritual tudo muda. Porque aquilo que machuca na carne é propunção espiritual, muitas vezes. Diante disso, passamos adiante.
Quando compreendemos os poderes que nossa mente tem do ponto de vista material, quais são os poderes da mente do ponto de vista da neurociência? Vamos lá. A cada segundo, processamos, em média, 432 bilhões de kilobytes de informações. Só para vocês terem uma ideia, o computador mais avançado do mundo, fora os computadores quânticos, que ainda não foram dimensionados, são os computadores da Estação Espacial Europeia. Eles conseguem fazer até 230 bilhões de kilobytes de informações por segundo. O cérebro humano faz o dobro. Nós nos lembramos, basta fechar os olhos e imaginar. Nos lembramos daquele parente que amamos, mas que já se encontra no mundo espiritual. Nos recordamos do perfume deles, das frases, dos hábitos. Como esquecer o cheiro de leite de rosa do meu avô? Não tem como. Do barulho do torno quando balançava a rede. Detalhes, nossa mente resgata. E os sonhos, que são tão intensos que, segundo a Universidade de Okinawa, no Japão, são capazes de representar no físico como se fosse realidade. A ponto de uma pesquisa afirmar que a dor de perder um filho em sonhos de quarto nível, que são os sonhos mais intensos, é muito semelhante do que ocorre na vida real. Porque não é o corpo, é o espírito que sai e vivencia as experiências, os medos, os traumas. Nossa mente tem um poder incrível, mas quando aliada a uma compreensão sublime, ela vai adiante. E consegue vencer, pela compreensão, pela fé, pela inteligência, aquilo que nos machuca neste momento. Doenças e saúde. Nada mais é do que uma interpretação. No final do século XIX, doença era definida como ausência de doença. Doença poderia ser definida como estado de debilidade física. Na década de 50, alteraram, de 1950. Doença é um estado de desequilíbrio físico e mental. Na década de 70, acrescentaram uma outra dimensão. Doença é um profundo estado de desequilíbrio físico, mental e social. Mas, na primeira reunião magna de saúde no mundo, elaborada pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e pela OMS, fundaram ali a Carta Magna de Ottawa, descrevendo que doença é um profundo desequilíbrio físico, mental, social e espiritual. Foi a primeira vez que a palavra espiritual surge nos campos diagnósticos de ciência no que tange à saúde. Então, lá também postula na Carta Magna de Ottawa que é dever de todos os seres inteligentes, seres humanos, promover saúde. Isso aqui que estamos fazendo é promoção de saúde. A campanha do quilo é promoção de saúde. A sopa é promoção de saúde. Essa música belíssima, a oração de São Francisco, que nos atinge a alma, é promoção de saúde. O ouvido amigo para um conhecido que está sofrendo é promoção de saúde. O ofertar de uma mão para ajudar quem caiu. A paciência de escutar um parente que está equivocado, mas que sustenta o seu equívoco, é promoção de saúde. Toda vez que estamos tentando ajudar alguém, do ponto de vista da inteligência, porque muitas vezes na tentativa de ajudar prejudicamos, do ponto de vista da inteligência, estamos promovendo saúde. Diante disso, o que é saúde? De acordo com a OMS, saúde é um profundo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Entretanto, de acordo com a psicologia positiva, através dos construtos elaborados por Martin Seligman, grande pesquisador da psicologia na Universidade de Harvard, diz que saúde é subjetiva também. Porque neste momento tem muita gente lá no Laureano e João Pessoa no Hospital de Câncer, lá no Hospital do Bem, em Patos, no Hospital de Câncer, com mais saúde do que muitas pessoas que estão em academias,
fingindo estar bem, mas por dentro estão totalmente intoxicadas. Saúde é subjetiva também. Eu decido ter saúde, independente se eu sou um tetraplégico, independente se eu sou um fisiculturista. Eu decido ter saúde. Então tomem uma decisão na vida de vocês. Decidam ter saúde e promover saúde. Saúde espiritual promovemos através dos ensinamentos espírita, através dos ensinamentos do Evangelho, através dos ensinamentos que nos faz ter mais serenidade e compreensão. Que nem tudo aquilo que eu sofro neste momento é de fato o fim. Porque, como eu sempre gosto de enfatizar, fase não é fim. Leve isso para a sua vida. Fase não é fim. Assim, passamos a entender o que ocorre na mente humana quando estamos adoecidos. Ocorre um verdadeiro luto. De acordo com a pesquisadora Elisabeth Klimber-Ross, uma suíça da psicologia, nós, quando adoecemos ou quando temos um parente que passa por uma fase de luto intenso, seja por adoecimento, por perda de algo ou pelo desencarne de alguém, primeira fase, negação. Nossa mente nega, não é possível que está acontecendo. Não, eu estou sonhando. Isso é um pesadelo. A mente nega, você passa a não acreditar, fica no estado de torpor. Depois que aquele estado passa, vem um estado de revolta. Você se revolta contra seus amigos, contra seu emprego, contra Deus, se revolta contra tudo. É o segundo nível do luto. Terceiro nível, depressão. Uma tristeza profunda. Você se isola, fica cabisbaixo. O mundo fica mais cinza. Uma angústia lhe visita intensamente, apertando. Não é nem o seu coração, nem o seu estômago, o nervo vago. Porque quando sofremos emocionalmente, direcionamos logo ao coração, mas romantizamos o órgão errado. É o nervo vago que sofre, dá uma dor intensa aqui, um vazio. Esse nervo que começa no sistema límbico e vai até a região genital. Assim, o nervo vago se contrai. Como disse também o filósofo Rumi, quando sofremos, o nervo central se contrai. Como é que ele sabia disso? Em 1200. Assim, quando sofremos a depressão reativa ao luto, tudo perde a cor, tudo fica sem graça. E aí começa uma coisa, um fenômeno chamado barganha, que no mundo mais católico chama-se de promessas. Minha avó era especialista em fazer promessas. Para tudo ela fazia uma promessa. Mas promessa para os outros pagar ainda mais. Lembro muitas vezes, meu filho, eu sei que você é um herege, vamos dizer dessa forma, mas eu fiz uma promessa lá na Cruz da Menina, em Patos, que é um templo religioso, para você pagar. Eu disse, mas vó, eu não estou doente não. Eu disse, mas vai que fica. Eu digo, quer dizer que a gente paga promessa em estoque, antecipado já, para ficar no crédito. Tá bom, vó, vai acender uma vela. Isso não, é subir uma escada que tem lá, não tem uma cruz? Eu digo, subo. De joelho. Eu disse, de joelho, vó? De joelhos? Sim. Minha avó e meu avô são exemplos do sertanejo raiz, né? Brigavam todo dia. Todo santo dia eles brigavam. E todo dia era também uma demonstração muito intensa de amor. Quando eles se reuniam para jogar buraco na cozinha lá de casa, quem quiser aprender palavrão era só estar lá. Era só o que tinha, né? Palavrões até que eram filosóficos. Que eu não sei se aqui em São Bento vocês já escutaram Cavalo de João Dantas. Já escutaram isso? Alguém pronto? Minha avó dizia, você é um cavalo de João Dantas com meu avô. Aí eu sempre fui muito curioso, quem é o cavalo de João Dantas? Realmente, aqui na Paraíba teve um político chamado João Dantas que se envolveu num duelo com João Pessoa. E ele tinha, de fato, um cavalo que ele tirou a vida do filho deste cavalo que estava adoecido na frente do pai. O pai, obviamente, ao ver ele sacrificando o filhote, o potrinho, se revoltou contra ele e partiu para cima. Mordeu e arrancou um pedaço do braço.
Então, daí surge a história do cavalo de João d'Arc. Minha avó, que ela é um exemplo claro de uma coisa que a ciência chama efeito placebo. Já ouviram falar? Pronto. O efeito placebo diz que, se você acreditar que neste copo de água tem um medicamento capaz de aliviar as suas dores, vai aliviar. E como é que ele foi descoberto? A primeira vez fora dito por Samuel Hahnemann, pai da homeopatia. Ele que em 1700 fora um médico alemão, mas que nas revistas espíritas chegou até Kardec como espírito para falar sobre o poder da mente na cura das doenças. E ele diz, a mente cura, a mente mata. Somos nós que decidimos o que ela vai fazer. Samuel Hahnemann, ele que também elaborou os pressupostos do que hoje chamamos de fitoterapia. Ao ler isso, minha avó, que sofria de trombos intensos, toda noite eram dores intensas que ela sofria, e aumentava quando os filhos vinham de fora, porque ela dramatizava mais ainda para eles ficarem mais tempo, né? Ela à noite gemendo de dor, e eu ficava com piedade daquela cena. E lendo Samuel Hahnemann, lembrei, já sei. Lá em Patos tem uma casa de vender material de festas, aniversários, chama a Marquesa. E lá vende uns corantezinhos azuis, né? Comprei aquele corante, levei e disse, vovó, esse medicamento aqui veio da Alemanha. E tem uma coisa, 2 gotinhas apaga, tem que ter muito cuidado ao tomar, esconda para criança nenhuma ver. É mesmo, meu filho? Sério. Quando ela estava com dor, ia lá, botava 2 gotinhas de corante, que o pessoal bota em bolo, bota na água gelada, ficava a coisa mais linda, dava até vontade de tomar mesmo. Ela, isso aqui, vovó, ela tomava, 10 minutos depois, menino, tá dando um sono grande mesmo, entendeu? E passava a dor. Placebo. O placebo que for estudado cientificamente pela Universidade do Michigan, quando soldados americanos que estavam na guerra lá na Europa em 1945 sofriam dilacerados por bombas, por balas, iam para os hospitais de campo. E lá a medicação mais aplicada era a morfina. A morfina que aliviava intensamente a dor como opioide intenso. E assim, aplicavam a morfina, os soldados dormiam, aliviavam as dores, eles iam fazer os procedimentos. Mas um dia faltou morfina. E os médicos disseram, vamos aplicar água destilada com soro e vamos dizer que é morfina da melhor que tem. E assim fizeram e perceberam que os soldados tinham a mesma reação, como se tivessem recebido a morfina. Todo medicamento que você compra tem a janela terapêutica, mas tem a janela do placebo. Tem alguns comprimidinhos daquele ali, eu acho que não vou nem falar isso. Mas tem uns comprimidinhos daquele que vem, eles não têm efeito nenhum. Justamente para ter essa janela, para que você não fique tão dependente químico dos medicamentos. Tem uns que funcionam na mesma cartela e tem outros que não têm efeito nenhum. Assim, também nas universidades americanas, antigamente as maratonas eram 72 quilômetros, hoje são 42 quilômetros. Imagina você correr 72 quilômetros, daqui para Patos, correndo. O que é que ocorre? O que é que acontece? Os maratonistas caíam nos 60, nos 50, não conseguiam completar. Até que um professor de medicina da Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, ele disse que ia aplicar um anabolizante chamado trembolona para que eles pudessem correr rapidamente e não iam ter mais problema com resistência física muscular, porque a partir daquele momento que tomava aquele medicamento, aquele anabolizante, eles iam ter uma resistência de um homem de ferro. Deixa que era soro. Mas que eles iriam ter dor de diarreia e dor de cabeça intensa e vontade de vomitar, náuseas intensas. 23 dos atletas da Universidade do Michigan tomaram. 2 não tiveram efeito nenhum. 21 vomitaram, tiveram diarreia e cumpriram os 72 quilômetros. Era só soro. A mente. É nossa mente que decide.
A catástrofe, a catastrofização, que é pensar num futuro negativo, ainda que esse futuro não exista, que sofremos antecipadamente como se algo estivesse ocorrendo, a ponto da Universidade de Harvard afirmar 91,3% das coisas ruins que imaginamos que vão acontecer não vão acontecer. Não acontecem. Eles sistematizaram isso em estudos. E imaginamos que irá acontecer. Porque nossa mente cria o pior cenário para que nós possamos nos adaptar na realidade. A realidade é bem menos intensa do que a mente. Bem menos intensa. Eu lembro, adolescente, as casas antigamente eram de telhado. Hoje tem o gesso, tem laje, tem o forro PVC, tem tudo. E se existe uma poesia interessante de se escutar, é dois gatos atrás de namorar, em cima de um telhado. É um barulho extremamente esquisito e eu, pré-adolescente ali, 11 anos mais ou menos, escutando aquilo, morrendo de medo de alma, de espírito. Eu vi espírito em todo canto naquela madrugada. Eram os gatos. A minha mente criando a catastrofização. A mente, ela cria o cenário. É um filme que passa aqui, mas que não representa a realidade. A não ser que tornemos aquele filme imaginário real, como ocorre na esquizofrenia. O esquizofrênico não vê a realidade que você vê. Ele vê a realidade criada na mente a tal ponto que ele consegue enxergar em sombras ou imagens possíveis agressores. Assim, não é tão diferente de nós. Quando o Covid chegou, ninguém saía de casa morrendo de medo. Ainda estava chegando na fronteira lá de Santos. Foi o primeiro lugar que chegou no Brasil. Mas lá em Patos, pelo menos, o pessoal já estava todo trancado, morrendo de medo. Entendeu? Histeria coletiva ocorre também, como ocorreu em Portugal recentemente. Lá, aqui tinha Malhação, a novela que passava todo final de tarde na Globo. Lá tem Morangos com Açúcar. Nessa novela, certo capítulo, recentemente, adolescentes, na novela, apareceram com manchas e bolhas no corpo de uma doença viral que estava ocorrendo. Resultado, naquele mesmo dia, até a meia-noite, em vários hospitais de Portugal, adolescentes deram entrada com os mesmos sintomas. Histeria coletiva. Quando um problema é propagado para o outro e se torna uma grande epidemia de um fenômeno psicológico. Histeria coletiva. Não é tão diferente do que ocorre em algumas igrejas neopentecostais também. Né? Assim, quando a nossa mente ela decide nos destruir, você definha. Quando uma pessoa, podem resgatar isso, eu sei que vocês vão lembrar de algum caso. Quando uma pessoa tem um câncer, mas não sabe que tem um câncer, ela está de uma forma. Descobriu em uma semana. Segundo a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ela perde de 8 a 12 quilos. Ela definha. Fulano estava com câncer e não sabia. Depois descobriu, definhou. A mente destrói de uma forma, é tanta adrenalina. Eu até brinco, a melhor forma de emagrecer rápido é tendo câncer. Mas aí a troca não é tão interessante, né? E assim, ela cria a realidade. Ela cocria construção, destruição, cura, doença. Ela cocria o nosso paraíso ou o nosso inferno. Como descreve na obra Céu e Inferno, Allan Kardec, o céu e o inferno não são lugares, são estados psicológicos. O que seria de uma mãe que está no paraíso sabendo que seu filho está no inferno? Não estaria ela também no inferno? O que seria do lugar mais belo do mundo, digno de um paraíso, se você não está feliz? Será aquilo o paraíso? O paraíso não é externo, é interno. Céu e inferno são estados psicológicos. Já falou isso os espíritos a Kardec no livro Céu e Inferno. Assim, diante desse poder de construção e destruição, segundo o Instituto John Hopkins nos Estados Unidos, pelo menos 43% das mortes de Covid
não foram de Covid, foram de ansiedade. Síndrome respiratória provocada pela ansiedade. O medo de morrer matou. O medo de morrer matou. O medo, essa emoção primitiva que nos controla, mas também nos enjaula, nos acorrenta. O medo que, segundo Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, diz que no mundo espiritual existem escolas para preparar os espíritos para vencer os medos, porque é a maior barreira que se encontra no nosso desenvolvimento espiritual. O medo. O medo que está em dois espectros. O medo de perder o que eu tenho, o medo de enfrentar algo que eu desconheço. O medo está em dois espectros. O maior medo de um homem rico, ficar pobre. O maior medo de um homem pobre, arriscar intensamente a própria vida e perder, como disse Jesus, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Diante dessa lógica, a mente é um verdadeiro dínamo, co-criador de realidades. Ela constrói o seu paraíso, ela constrói o seu inferno. E somos nós que decidimos o poder que ela vai intervir, até onde ela consegue ir. Mas quando ela é canalizada nas vibrações sublimes do amor, da fé, raciocinada, que gera compreensão, e acima de tudo, sintonizada com Deus, arrastamos as montanhas. Fazemos um imaginável, porque passamos a compreender que tudo o que passamos aqui nada mais é do que disciplina essencial para o progresso espiritual. A topada, o AVC, tudo o que passamos aqui é disciplina essencial para o progresso espiritual. Sabe o que é que os habitantes da Paraíba mais vieram aprender? Segundo informações mediúnicas da própria Federação Espírita e também relatadas por Divaldo, paciência. Paciência. Clima intenso, calor. Segundo estudos científicos no campo da psicologia, aumenta o número de cortisol. Aumentando o cortisol, você fica mais estressado, mais violento, mais impaciente. Nossa região é muito montanhosa. Passa horizonte aprisionado, ou seja, a noção de um horizonte limitado. Logo que o paraibano mais deseja, quando jovem, viajar, conhecer o mundo. E impaciência é a nossa principal corrente. Paciência, ciência da paz, é a chave que mais vai nos fazer progredir espiritualmente. E como demonstrou paciência Chico Xavier. Muita paciência. Chico nunca aceitou benefícios diretamente para ele financeiros. 492 obras psicografadas. 52 milhões de livros vendidos. Minha gente, se eu colocar 10 reais de lucro em cada livro, dá R$500 milhão. Passou pelo menos R$500 milhão nas mãos de Chico Xavier. E ele morreu pobre. Pobre do ponto de vista material. Não espiritual, não afetivo, não intelectual, não de propósito. Pobre do ponto de vista material. 2.103 instituições de caridade fundadas a partir daqueles trabalhos. Chico, a única vez que aceitou um presente foi de uma senhora, que ao ele apresentar a carta psicografada de um filho, impactou tanto aquela senhora, que ela disse: seu Chico, é meu filho, porque tais detalhes só poderia ser dito por ele. Eu sei que o senhor não aceita dinheiro, mas aceita esse relógio. Segundo amigos de Chico Xavier, como John Halley e Geraldinho Lemos, ali se tratava de um Patek Philippe, um relógio de pelo menos R$60 mil à época. Pelo menos.
hoje com certeza passaria dos 600. Ela pegou o relógio, aceite. Disse, muito obrigado, minha filha. O pessoal até estranhou, Chico está mudado. Está aceitando agora presentes. Em seguida vem uma senhorinha com medicamentos na mão, bem pobrezinha. Seu Chico, é porque o médico passou esses medicamentos e eu nunca sei a hora certa de tomar. Tem hora que eu tomo de noite. A senhora não tem relógio não, né, minha irmã? Eu não, seu Chico. A espiritualidade pensa em tudo. Olha o relógio aqui. Sempre foi assim. Um carteiro. Passava por ele, às vezes chegava sombra, ele transformava em luz. Quando triste, Emmanuel disse, na noite, Chico, não culpe as trevas, aprenda a fazer luz. Na doença, não culpe a doença, aprenda a fazer saúde. Na destruição, não culpe o caos, aprenda a gerar ordem. Na dor, não culpe o sofrimento, aprenda a gerar alívio. No desespero, como diz o nosso patrono Francisco de Assis, temos que levar esperança. E quando for ódio, ainda que muito intenso, temos que aprender a transformar em amor. A mente cura, a mente mata. Nós decidimos o que ela vai fazer em nossas vidas. Nós temos o poder de construir ou destruir. Porque Jesus é um co-criador em plano maior, mas nós também somos co-criadores em plano menor. E nunca estamos sozinhos. Muita paz a todos e muito obrigado. Nesse momento, nossos irmãos médios vão se direcionar à sala de passe. Vamos caminhando para o encerramento da noite de hoje, belíssima, com a nossa prece de encerramento. Senhor da vida, Pai de amor perene, agradecidos estamos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Somos gratos, Senhor, pelo Teu servo, que se direciona a esse lugar com o desejo de trazer luz aos seus irmãos. Suplicamos, Senhor, que envie Teus anjos para também com ele regressar à sua casa em paz e segurança. Pedimos, Senhor, humildemente, que enviai os Teus tarefeiros, trazendo a esta casa aqueles que aqui adentraram, sejam eles encarnados ou desencarnados, receber de Ti, Senhor, o bálsamo de alívio, receber nos corações contristados o sentimento da certeza de que não estão a sós, de receber no coração a dádiva do amor, que é luz que espanta as sombras do ressentimento e da mágoa, limpando o coração da culpa, esta irmã que tem por tenebrosa missão recalcitrar a nossa marcha, nos paralisando o serviço. Possamos livrar-nos da culpa, Senhor, deste pecado original, da qual nossa mente acrisolada ainda teima em permanecer distante do regaço do teu coração. Ó Senhor, que em nosso coração brilhe a paz, trazendo à nossa família uma palavra que abrande as discussões, que em nossa falar esteja o teu verbo que edifica e consola os corações, libertando-os das garras da angústia. Que possamos amar uns aos outros, sem julgamentos, servindo sem perguntar até quando, trabalhando sem esperar o pagamento do reconhecimento e em silêncio, para não atrapalhar os nossos irmãos que se encontram na retaguarda. Que teu amor ilumine nosso caminho, a fim de que nós possamos enxergar em nós os espinhos da qual nós devemos limpar.
fazendo a reforma na nossa casa da alma, para que, libertos da matéria, Senhor, possamos ir à tua casa, nesse teu reino, onde não existem mais dores, onde as enfermidades são simplesmente lições do passado, em que vamos olhar para o passado, na esperança do porvir, a tal como Jó dizendo: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, que assim seja.